Bom dia! Bom dia! Estou de volta com os nossos casos clínicos. Hoje é quinta-feira e vamos falar sobre um caso clínico sobre indecisão e frustração. O que nós podemos pensar a respeito da fisiologia energética para compreendermos essas questões emocionais e muito mais que isso, né? Como podemos melhorar as questões de indecisão e também de frustração. Um caso clínico incrível. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Andresa, Lara, Ana Valéria, Manu, maravilha, Nena, Sandra, tudo bem com vocês? Quem aí sentiu falta das nossas lives, Café com Acupuntura? Eu senti, já estava com saudades. Inclusive voltei antes para fazer esse caso clínico com vocês. Tudo certo? Preparados? Parece que quando nós não fazemos nossa live de caso clínico, parece que fica uma eternidade sem, né? Coisa complicada. Reflexologia, Nena, Ibsen, Sueli, Lutacas, show de Paula, só gente boa. Mona Lisa, Viviane, Adriana, Nora Eleonora, Sandra, Margarete, bom dia. Pronto, já viajei, já descansei, já peguei chuva e aqui estou de volta. Só recarregando o canetão aqui para nós começarmos com tudo. Então vamos. Nós temos muita coisa para falar. Canetões recarregados. Agora pronto, estou armado. Fixar aqui e nós começamos de vez. Já deu tempo para a galera entrar. Café com acupuntura. Caso clínico. Questões emocionais hoje, hein? Indecisão e frustração. Aê! Acho que escrevi certo. Pronto. Rafael, Físio, Genuíno, Mona Lisa, Nano, Isa. E vamos lá. Vamos lá então. Nosso caso clínico de hoje é um caso de uma mulher, 37 anos de idade, e ela chega para o tratamento buscando, né, tratar questões emocionais. Ela fala que a maior causa dela é uma frustração porque ela não consegue crescer no emprego. Ela trabalha dentro de uma rede de indústria, ela trabalha na parte administrativa, só que ela não consegue crescer ali. Então ela vê colegas dela crescendo na empresa, sendo promovida, e ela trabalha o tempo inteiro, chega no horário, cumpre tudo que pede para ela, entrega até mais do que é proposto para ela, porém ela não cresce. Então ela sente-se frustrada por não crescer nesse emprego, nesse serviço, e ela relata então que ela sente muita indecisão se ela deixa esse emprego, se ela fica ou se ela busca algo que vá valorizar ela mais. Só que como é uma empresa grande, as oportunidades de crescimento teoricamente seriam muito boas, ela fica extremamente indecisa, e essa indecisão dela anda lado a lado com a frustração. Então, ela fica frustrada porque não está crescendo ali, não sai daquele patamar que ela está,
porém ela tem a indecisão de sair, de deixar esse emprego, de buscar algo novo e acaba ficando paralisada. E essa paralisação, então, pela indecisão, aumenta ainda mais o nível de frustração dessa paciente. Né? Então pensa, nós já conversamos aqui sobre as necessidades de cada elemento, né? E o elemento madeira tem essa necessidade de liberdade. Então o fígado e a vesícula busca a liberdade. E quando ela não tem essa liberdade, porque ela tem indecisão, de que ela não consegue tomar essa decisão, se vai sair, se não, se fica, se tenta alguma outra forma, e também a frustração de não estar crescendo ali dentro do seu ambiente de trabalho, né? Crescendo em cargo, crescendo em salário, e isso acaba gerando um ciclo vicioso de ora frustração, ora indecisão, e as duas andando juntos, trazendo uma paralisação para essa paciente, certo? Então isso é o que mais incomoda ela nesse momento. Então ela não tem queixas de dores, não tem queixas de nenhuma alteração, apesar que ela fala que isso traz para ela um quadro de insônia. Então, ali no horário da vesícula biliar, né, de 23 horas até 1h da manhã, ela sente-se uma sonolência muito grande, só que ela não consegue dormir. Ela sente muita sonolência, não consegue concentrar, não consegue produzir nada nesse horário, uma sonolência muito grande, só que ela não consegue dormir. E ela só consegue dormir ali por volta de 1h03 da manhã. Então, por volta desse horário, ela dorme, ela consegue dormir, só que depois disso, passou das 3h da manhã, ela fica acordando várias vezes durante a noite. Então, o ciclo de sono e vigília dela também está bem comprometido, certo? Outra característica que chama muita atenção, que ela relata que durante o dia ela tem muita sonolência, baixa concentração, baixa memória, e ela luta muito com relação a tudo isso, tá? Ela relata também que tem certo nível de ansiedade, mas o que incomoda ela mais são as questões da indecisão e da frustração, certo? Outro fator, né, é que ela toma anticoncepcional injetável, então ela faz uso de anticoncepcional injetável, então ela não tem o processo de menstruação. Então é um fato importante para nós compreendermos aqui dentro desse caso clínico. Né? Então temos muito esses fatores aí das questões emocionais interferindo dentro da fisiologia energética dessa paciente. Beleza? Então, basicamente, esse é o nosso caso clínico. Um caso muito interessante que nós vamos ter que entender muito bem a fisiologia energética para compreendermos um passo a passo de como vamos trabalhar esse caso em específico. Show? Olha só, Thomas Alexandre Damer, JC Mariano, Thalita tá aí conosco também hoje, Mazezinha, Rafaela Toledo, Jéssica, Alessandra, Cecília, Terapia com Café, ó, Cristiane, Andréia, Fernanda tá aí, Mimos Acessórios, a Mônica, Mia, show de bola, Matheus, só gente fina. E aí, pessoal, o que chama a atenção nesse caso clínico? O que chama a atenção nesse caso clínico? É um caso clínico extremamente interessante do ponto de vista emocional. O paciente relata que ela tem uma frustração porque ela trabalha numa indústria e ela não vê crescimento para ela, né? Então outras colegas dela que trabalham junto com ela faz muito menos que ela, cresceu dentro da empresa, né? Teve suas promoções e ela está estagnada há anos ali naquela mesma função, com aquele mesmo salário. E isso gera uma certa frustração nela, mas também gera uma indecisão. E aí, eu saio daqui, né, porque o salário não é ruim, o salário é bom, mas eu não estou vendo oportunidades de crescimento aqui, apesar de que elas existam. E ou fico aqui e arco com as consequências, o salário não é ruim, mas não sei quando terei uma promoção,
certo? Então, ciclo frustração e indecisão muito forte. Ela tem certa ansiedade, mas não é o que mais incomoda ela. E ela também tem a questão dessa paralisação, né? A indecisão junto com a frustração gera essa paralisação nela, ela não consegue tomar a decisão, não tem ação para tomar a decisão para enfrentar se ela vai realmente sair ou vai ficar. Perfeito? Tem as insônias, então ela tem muita sonolência durante o dia, baixa concentração, baixa memória, que isso dificulta para ela tem que fazer um esforço muito grande para conseguir focar nos estudos, focar no trabalho, e ela também tem uma sonolência muito grande no período da vesícula biliar, que é de 23 horas a 1 hora da manhã, mas ela consegue dormir só depois de 1 hora da manhã. E de 1 às 3 horas da manhã ela consegue dormir até relativamente bem e depois acorda picado de meia em meia hora, 40 em 40 minutos até amanhecer. Beleza? O que mais chama a atenção de vocês dentro desse caso clínico? E é uma paciente que toma anticoncepcional injetável, ela fica sem menstruar, né? Então o anticoncepcional injetável ele inibe nela totalmente a menstruação. E aí? O que chama a atenção de vocês? O que chama a atenção de vocês aí nesse caso? Pode ser, a ansiedade pode ser consequência ou pode ser a causa. Mas não é o que mais incomoda ela nesse momento. Vamos fazer assim? Eu vou colocar a língua dela, nós vamos fazer a avaliação da língua e depois da avaliação da língua, eu vou falar sobre a fisiologia energética. Vou falar da fisiologia energética. Aí eu vou entrar em questões extremamente importantes para nós entrarmos nesse processo, tá? Show? É isso aí, Alexandre Damer, indecisão, o pessoal falando aí muito da insegurança, do sono, né? Desequilíbrio da madeira tá bem intenso, né? Mas vamos lá, vou colocar a língua dela, nós vamos fazer a avaliação da língua desse paciente e vamos tentar entender essas questões emocionais e depois eu vou vir fechar com chave de ouro todo esse caso clínico com a fisiologia energética, para nós compreendermos de fato como as questões emocionais e aparecem pacientes com queixa zero de dor. A queixa do paciente é puramente a questão emocional, tá? Ó, a Rose já tá entrando ali numa parte interessante, né? Limpeza energética, show de bola. Deixa eu colocar a língua dela aqui. Isso. Eita! Pera, essa língua não está muito legal. Deixa eu pegar outra aqui. Essa imagem cortou nas laterais. Só um minutinho. Eu preciso dela inteira. Tá chegando. Aqui. Essa é a língua. Aí essa ficou melhor. Show? E aí? O que chama atenção nessa língua? Quais são os desequilíbrios energéticos desta língua? Ponto. Tem saburra? Tem. Que cor que é essa saburra? Saburra tá aí. Todo mundo vê essa saburra. Né? Saburra branca. Perfeito. Saburra branca. Fácil e direto. Ó, essa língua não é pálida, tá? Novamente nós temos que conversar sobre isso, por quê? Porque como ela tem uma saburra branca, dá a impressão que é uma língua pálida, tá? Dá a impressão que é uma língua pálida, certo? Só que ela não é pálida, é porque a saburra está tamponando a cor dela. Show? Segundo, cor. A cor, nós só vamos conseguir ver a cor da lateral e da ponta.
Perfeito? Só a cor da lateral e da ponta. Nós não conseguimos ver o fundo dessa língua por causa dessa burra branca que está acometendo ela. Então, essa cor nas laterais, ela é vermelha nas laterais e na ponta. Certo? O corpo da língua nós não conseguimos ver. Vai que tem um arroxeado ali no centro. Não consigo ver, tem essa burra branca tampando. Tá? Então, cuidado com isso. Se nós batermos o olho rapidamente nessa língua, ela aparenta ser realmente pálida. Só que ela não é pálida. Tá? Ela tem saburra branca. Show? Perfeito. Outra coisa que nós precisamos avaliar nessa língua, a forma. E a forma dela nós conseguimos ver bem, né? Olha só, as laterais dela estão extremamente marcadas, né? Com as dentições ali. Então é uma língua que tem edema e está denteada. Ela está denteada? Show? É uma língua que está com edema e ela está denteada. Né? E por fim, nós temos então, né, a umidade. Essa é uma língua que a umidade dela não chama atenção nem para mais nem para menos. Então eu nem consideraria, tá? Eu nem consideraria. Então, o que chama atenção nessa língua? O que chama atenção nessa língua? As laterais estão vermelhas e a ponta, perfeito? A saburra branca e o edema. Ó, simples, rápido e direto. Vocês não precisam ficar o tempo inteiro buscando alterações dessa língua, tá? Não precisa ficar procurando muita coisa na língua. Bate o olho, o desequilíbrio está aí, gritante aos nossos olhos. Laterais vermelhas, ponta vermelha, saburra branca no corpo da língua e edemaciada, tanto é que mostra as marcas de dentições. Pronto! Certo? Não precisamos ficar enrolando com língua. É rápido, fácil e direto. Certo? Quem ainda tem dificuldade com língua, entra lá no link da minha bio, tem a Masterclass lá de avaliação de língua. São 2 aulas para vocês terem tudo sobre diagnóstico de língua. Show? Então vamos. Porque nós precisamos traduzir o que essa língua nos mostra. Né? O que essa língua nos mostra. Então, se essa língua nos mostra saburra branca, se tem saburra branca, ela tem frio. Frio onde? Frio nos rins, frio no estômago, frio no baço. Por quê? Porque o triplo aquecedor inferior e o triplo aquecedor médio dela está com saburra branca. Perfeito? Essa língua está vermelha nas laterais e na ponta. Então ela tem o quê? Calor. Calor onde? No fígado, na vesícula biliar e no coração. E ela está edemaciada, denteada. Se ela está edemaciada, está denteada, ela tem estagnação de Qi do baço, do fígado e da vesícula biliar. Por quê? Porque essas marcas de dentições, esse edema já chegou marcando as laterais. Perfeito. Vocês conseguem entender isso? Né? Há quanto tempo nós falamos e fazemos casos clínicos aqui nesse Instagram, no canal do Acupunturista no YouTube, falando a respeito de avaliação de língua, né? Praticamente todos os casos clínicos eu estou colocando a foto da língua, estou discutindo a fundo as questões da língua, então acho que não tem mais dúvida com relação a isso. Certo? Perfeito? Então, ó, só recapitulando. Então, essa paciente, ela apresenta uma saburra branca na língua, que nos mostra um frio no rim, no estômago e no baço. Ela apresenta vermelha nas laterais e na ponta, então mostra calor no fígado, na vesícula e no coração. E é uma língua que está edemaciada, ela está grande, volumosa. Quando ela está volumosa, ela tem uma estagnação de Qi do baço. O baço que coordena a forma. Então toda e qualquer alteração de forma é um desequilíbrio energético do baço. Perfeito?
E se tem a estagnação energética do baço, porque ela está grande, e está tão grande que ela já chegou marcando nas laterais, ela também está tendo essa estagnação, não só no baço, mas também nas laterais, que é o fígado e a vesícula biliar. Show? Entendeu, Nena? Compreendeu aí por que do baço? Show? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? E agora, prepare aí, porque é para explodir a cabeça. Vou entrar numa questão que eu gosto muito, que é a fisiologia energética. Tá? Então, quem tá aí, compartilha essa discussão de casos clínicos aí com seus colegas, porque eu vou entrar numa parte que eu gosto muito, que é a fisiologia energética. E por que que chegou a ter esses desequilíbrios aqui? Tá? Então, ó, vamos lá. Vou até colocar aqui para a gente compreender. Vou até colocar menor para ter... Opa, mas eu fico muito bagunçado, né? Vou colocar aqui para a gente ter espaço para eu discutir alguns outros fatores importantes neste caso clínico. Então, fogo, terra, metal, água, madeira. Certo? Ó, então, pela língua da nossa paciente, nós chegamos e concluímos que esse paciente tem frio no rim e na bexiga, tem frio no estômago e no baço, né? Tem calor no coração e no fígado e na vesícula biliar. Certo? E tem uma estagnação no baço e uma estagnação da madeira. Certo? Se vocês não estiverem compreendendo, vocês me pausam aí e me perguntem. Tá? Esses são os desequilíbrios energéticos dessa paciente. Mas importante, e que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, é a fisiologia energética das emoções. Das emoções. Por que que essa paciente entra num ciclo vicioso de indecisão e frustração? Por que que isso está acomodando tanto ela? E por que que isso pode gerar alterações físicas no futuro? Hoje, ela não tem nenhum quadro de dor. O que incomoda ela é a indecisão e a frustração que gera esse processo de insônia. É uma insônia com muita sonolência entre as 23 horas da noite, né, às 23 horas e a 1 hora da manhã. Ela consegue dormir entre 1 e 3 horas da manhã e depois ela fica com sono picado, acordando várias vezes à noite. Então por que que isso acontece? Olha só, tudo isso aqui está fazendo parte, faz parte de um processo muito grande chamado fisiologia energética, que envolve várias questões físicas e emocionais, além das energéticas, que é o que nós falamos diretamente aqui. Tá? Então, se essa paciente não controla essas emoções, quais patologias que ela pode vir desenvolver? Quais patologias que ela pode vir desenvolver? Ela já está começando a apresentar insônia, né? Alteração do sono. Ela pode vir a ter cefaleias, enxaqueca, dores de ombro, tendinites, dores no quadril. Por quê? Porque o elemento madeira dela está extremamente desequilibrado. Mas nós vamos entender esses fatores dentro da fisiologia energética. Porque a fisiologia energética ela vai compreender, né, 3 energias primárias, que são a energia Yin, a energia Yang e a energia ancestral. Mas nesse processo ainda, nós vamos ter uma energia secundária muito importante, que é o sangue, que é onde possivelmente vai estar começando o desequilíbrio dessa paciente. Show? Ela pode começar a desenvolver nódulos, certo? Então, olha aqui, tudo começa com os alimentos. Os alimentos têm característica de energia Yin-Chi. É a energia mais densa, né? É o que nutre o nosso organismo. E esses alimentos, então, eles vão descer para o estômago e para o baço
onde eles vão fazer em conjunto a transformação, o transporte e a maturação dos alimentos. Para quê? Para retirar a energia pura dos alimentos, que vai funcionar como matéria-prima para diversos fatores. Tá? A energia impura é eliminada pelos intestinos e também pela bexiga. Fisiologia energética básica. Essa energia Guti, então, ela descende para os rins, aonde é acrescentada a energia ancestral, também chamado de energia Jinti, né? Aqui o organismo forma a parte branca do sangue, né, ligada ao sistema imunológico. Sistema imunológico. Dentro dessa fisiologia energética, o rim, então, manda para o coração, né? O coração vai aquecer o sangue, vai dar a parte vermelha dele, tá? Lembrando que toda essa fisiologia energética, ela acontece simultaneamente. Aqui nós fazemos passo a passo para ficar didático e fácil de compreender, tá? Mas acontece o tempo inteiro no nosso organismo, certo? Então, essa parte vai para o coração, que vai aquecer e dar a parte vermelha do sangue. Tá? O coração, então, bombeia esse sangue para o pulmão. O pulmão, então, vai captar a energia Yang, através da respiração, através do oxigênio. Tá? E o pulmão, então, devolve para o coração. Lá no coração, então, ele vai fazer a grande circulação, né, bombear esse sangue, né, para todo o organismo, levando glicose, levando oxigênio, levando energia ancestral para nutrir, para gerar a nutrição física e energética para todas as células. E principalmente para quem? Para o cérebro, né? O cérebro que vai coordenar todas as nossas conexões mentais. É lá no cérebro que tem a atuação do neocórtex com o sistema límbico, com as estruturas emocionais, a fim de que nosso organismo reconheça as emoções. Então aqui nós temos a interação das três energias primárias, energia Yin-Chi, energia Yang-Chi e energia ancestral, formando uma energia secundária, que é o sangue. Formando uma energia secundária, que é o sangue. O sangue, então, ele é bombeado para todo o organismo através do coração. E o coração, toda vez que ele bombeia o sangue, ele imprime no sangue as emoções que nós estamos vivenciando dia a dia. Certo? Então o coração bombeia ali e imprime no sangue as nossas emoções, uma frequência emocional. No caso dessa paciente, é a indecisão, é a frustração, é a ansiedade, que vai sendo bombeado ali pelo coração, e isso chega no sistema nervoso central, né? Isso chega no sistema nervoso central para ser decodificado, para ser conscientizado, para ser racionalizado. Show? Vocês estão conseguindo compreender essa parte da fisiologia energética? Sim ou não? Entrando uma galerinha nova aí. Quem está chegando agora, que está assistindo as lives pela primeira vez, levanta a mãozinha aí para a gente dar desejar, né, boas-vindas aqui à nossa maior comunidade dos acupunturistas, né, do mundo. Mara, Rulemos, Fabi, Carla Mota, mais um falando, Rosiel, Mendes, Leia, Leandra, Ordep, Ana, Ju, só a galerona boa aqui. Diego, sejam muito bem-vindos. Então, ó, pessoal, essa é a fisiologia energética que nós precisamos compreender. E a cereja do bolo está
nessa fisiologia energética. Vocês vão conseguir compreender de uma forma muito maior o porquê que eu falo tanto de inteligência emocional aqui, porquê que eu falo tanto de buscar resultados eficientes com a acupuntura. É justamente para isso, é para nós compreendermos essas questões emocionais, é para nós compreendermos essa fisiologia energética. Certo? Então, durante o dia, o sangue está o tempo inteiro bombeando, o coração, né? O coração está o dia todo bombeando sangue e imprimindo no sangue as nossas emoções diárias. Tudo que nós sentimos durante o dia é bombeado pelo nosso coração e reconhecido pelo nosso sistema nervoso central. Beleza? Porém, quando o sol começa a se pôr às 6 horas da tarde, né? Lá às 6 horas da tarde o sol começa a se pôr, então o coração começa a mandar esse sangue para o fígado. Então o fígado ele funciona como se fosse uma esponja, que ele começa a absorver o sangue. Ah, mas ele vai pegar o sangue do corpo todo? Não, ele vai pegar parte do sangue para trazer o quê? O sono. Para trazer o sono. E quando o fígado traciona ali o sangue para ele, para dar o processo de sono, qual que é a fisiologia energética que ele vai fazer? Ele vai fazer a limpeza energética e emocional do sangue. Ele vai fazer a limpeza energética e emocional do sangue. Então, é o fígado durante a noite, durante o período de sono, que ele limpa as energias e as emoções que nós vivenciamos durante o dia. Durante o dia. Tá começando a explodir a mente aí de vocês com relação ao caso clínico? Tá vendo que vai começar a fazer sentido essa explicação agora? Olha só. O fígado faz a limpeza energética e emocional. O fígado faz a limpeza energética e emocional. Mas aí, essa paciente virou e falou que ela tem muita sonolência entre 23 horas e 1 hora da manhã. Mas ela não consegue dormir. Ela não consegue dormir. Ela só consegue dormir 1 hora da manhã, que é o horário do fígado. Então vamos lá. De 23 horas a 1 hora da manhã é horário da vesícula biliar. Entre 1 e 3 horas da manhã é horário do fígado. Horário do fígado. Ela só consegue dormir quando o fígado recepciona a maior carga energética e ele consegue atrair para ele o sangue para fazer a limpeza energética e emocional. Aí é quando ela consegue dormir. Então, só por essa informação, nós conseguimos falar que ela tem uma deficiência do fígado. Uma deficiência de energia do fígado. Certo? Ela tem uma deficiência de energia do fígado. E ela sente a sonolência entre 23 horas e 1 hora da manhã porque é o horário da vesícula. A vesícula auxilia o fígado a tracionar esse sangue. Então começa a tracionar o sangue lá 23 horas, né, às 11 horas da noite. Ela começa a ter sonolência, só que ela ainda não consegue dormir. Por quê? Porque quando dá 1 hora, aí o fígado consegue ter força, consegue ter energia. É o horário de maior energia do fígado. Aí ele traz o sono. Aí a pessoa dorme. Só que 3 horas da manhã, essa energia já passa para o pulmão. Das 3 às 5 horas da manhã, já é o horário do pulmão. Aí ela começa a ter o despertar. Por quê? Porque o fígado já não tem muita energia para tracionar o sangue, para segurar o sangue durante todo o período da noite, para fazer a limpeza energética e emocional. Show? Vocês estão conseguindo compreender isso aí? Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, manda a cabecinha saindo, explodindo fumaça aí, ó. Por quê? Porque nós vamos precisar entender um novo fator que está atrapalhando totalmente, energeticamente e emocionalmente esse paciente.
Certo? Show, sensacional, maravilha, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Ó, aí, se o fígado não faz a limpeza energética e emocional, né? Ao nascer do sol, né? Ao nascer do sol, que é o horário que o fígado teria que liberar esse sangue para a mente, né? Para ter então o despertar, né? Esse fígado não conseguiu limpar energeticamente e emocionalmente esse paciente, então ela vai ficar remoendo essas emoções, remoendo a indecisão, remoendo a frustração. E a indecisão e a frustração é de quem? Do elemento madeira. A indecisão é da vesícula biliar, a frustração é do fígado. Certo? E olha lá onde estão os desequilíbrios dela. Né? Aí, com o despertar, né? O fígado solta esse sangue para a mente e a pessoa fica remoendo essas emoções dioturnamente. Então, aquela indecisão, aquela frustração, aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança, aquela tristeza que você vivenciou no dia anterior, o fígado não limpa e ele solta esse sangue com essas informações para a mente. Então lá na mente vai ficar remoendo essas emoções e dia após dia isso vai acumulando no organismo a fim de que gere um desequilíbrio maior ainda nas energias, gerando uma patologia física. Então se aquela emoção que você não conscientizou, que você não racionalizou, que você não compreendeu esse processo, ou que o seu fígado não limpou ela do seu sangue, você vai ficar remoendo ela, gerando mais desequilíbrios energéticos, gerando ainda mais a possibilidade de apresentar patologias físicas. Certo? Olha só que incrível! Vamos chegar lá! Vamos chegar lá, Elisângela. Esses alunos meus são incríveis. Eles já veem lá na frente. E aí, eu entro nessa questão agora, que é, o fígado faz a limpeza energética e emocional, mas quem limpa o fígado? Quem limpa o fígado? Para os meus alunos de plantão aí, quem acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre isso. Quem limpa o fígado das emoções que ele limpou do sangue? E aí? Vamos ver se esse povo está prestando atenção mesmo. Quem que limpa o fígado? Ah? Elisângela já deu uma dica aí. É o útero. O útero. Através de quem? Da menstruação. Através da menstruação. Perfeito? É o útero que faz essa limpeza através da menstruação nas mulheres. E nos homens ou nas mulheres que já retirou o útero ou que tomam anticoncepcional, é o suor, a atividade física aeróbica. Perfeito? Só que aí, dentro desse caso clínico, a nossa paciente falou que ela toma anticoncepcional injetável, ela não menstrua. Ela não tem o processo de menstruação. Se ela não tem a menstruação, como que está ficando o fígado dela? Extremamente desequilibrado, sobrecarregado. Por quê? Porque ela não tem tempo, ela não tem ânimo para fazer atividade física. Então a primeira recomendação para essa paciente é o quê? Fazer atividade física. Fazer atividade física. Ou ir no ginecologista dela e ver a possibilidade de mudar o anticoncepcional dela para um que vá ter menstruação mensal para fazer essa limpeza. Show? Agora vocês entendem o porquê que a indecisão e a frustração dela ainda é muito pior? E por que essa paciente ela tem uma predisposição gigantesca a ter patologias do elemento madeira?
é uma paciente que tem uma predisposição gigantesca a ter patologias do elemento madeira. Se ela não se tratar, possivelmente, daqui a um certo tempo, meses ou anos, depende de quanto tempo, né, o organismo dela vai responder a esse desequilíbrio, ela vai começar a ter patologias do elemento madeira. Não só do madeira, porque o ciclo, ele é dinâmico. Então ela pode ter do fogo, pode ter da terra, do metal e da água. E a menopausa? A menopausa é a mesma coisa quando a pessoa tira o útero ou como toma anticoncepcional. Tem que ir para a atividade física aeróbica através do suor. Pelo menos 40 minutos de atividade diária para trazer o suor. Ah, pode ser atividade física de baixa intensidade? Não, tem que ser algo que traga o suor. E quando a menstruação é abundante demais? Aí já é um desequilíbrio energético que o útero, que o fígado não consegue segurar, né? Então, ó, quando tem menstruação abundante demais, é porque o fígado não está tendo energia para segurar o sangue. Então, solta o sangue todo para o útero e o útero manda isso embora em forma de menstruação. Certo? Primeiro passo, avaliar a energia do fígado nesse caso. Possivelmente está com deficiência. Possivelmente. Beleza? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido aí para vocês ou não? Então, nós precisamos compreender de fisiologia energética para entender basicamente o que nós temos. E agora, eu vou fazer um exercício com vocês muito maior. Porque agora vocês já têm embasamento teórico para eu falar o que eu vou falar aqui agora. Mas antes disso, eu quero repetir o caso clínico para vocês. É uma paciente, mulher de 37 anos de idade, que trabalha numa empresa, ela já trabalha há muitos anos e não consegue crescer dentro da empresa. Ela vê outras pessoas sendo promovidas e ela não, mesmo ela fazendo tudo mais do que é a obrigação dela, tá? Só que as outras pessoas acabam evoluindo porque acaba tendo aquela puxação de saco ali do chefe, cresce e ela não, ela fica paralisada. E isso gera nela uma frustração e essa frustração também gera uma indecisão porque ela não consegue se decidir se ela sai, se ela procura um novo emprego ou se ela fica porque o salário é bom. Beleza? Então, um ciclo de frustração e ansiedade. Frustração e indecisão. Certo? Mas aí ela toma anticoncepcional e não menstrua. Então, entra todo nesse processo de limpeza energética e emocional. Então, a paciente com uma predisposição muito grande a ter patologias físicas futuramente. Ainda não tem, está apenas no campo energético e emocional. Mas nós compreendendo isso, nós sabemos onde nós podemos ir para promover a melhora desse paciente. Show? E evitar todo esse processo. Então, essa paciente, ela apresenta calor. Calor onde? Lá no coração, no fígado e na vesícula biliar. Então, nos mostra que tem calor no fígado e na vesícula biliar e tem ansiedade. Então o fogo está consumindo a madeira aqui. O fogo está consumindo a madeira. Só que esse fogo, quando consome a madeira, ele acende. Quando ele acende, ele deixa frio a água. E pode gerar frio e estagnação também na terra. Então, essa paciente, ela tem indecisão, frustração, que gera o quê? Paralisação. Ela não tem ação. E a ação vem de onde? A ação vem do rim. A ação vem do rim. A ação vem do rim. Então, para melhorar essa paciente, eu preciso melhorar a indecisão, eu preciso melhorar a frustração, eu preciso melhorar a ansiedade, mas eu preciso dar energia para ela ter ação. Para ela ter ação, para ela consumir aqui a terra que está gerando estagnação. Porque a estagnação deixa paralisado. Compreenderam isso? Sim ou não?
Então eu precisaria tratar com moxa pontos dos rins para diminuir esse calor? Ó, não para diminuir o calor, para diminuir o frio. Aí sim, tá? Prof, falei no grupo, minha paciente tem sono em excesso, tem menstruação regular e não usa anticoncepcional. Esse sono incomoda muito ela. Olha, se esse sono incomoda muito ela e ela não tem alteração de menstruação, esse sono está vindo por um desequilíbrio do elemento madeira. Aí você tem que regularizar o elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Perfeito? Certo? Então, não adianta eu melhorar a indecisão e a frustração desse paciente, não dar energia para ele tomar ação. Tá? Por quê? Porque você só decide a partir do momento que você tem uma força de vontade para tomar a decisão. Show? Então, basicamente, o nosso tratamento a curto prazo com esse paciente será reequilibrar essas energias a fim de melhorar esse quadro emocional desse paciente. Então, qual vaso maravilhoso que nós vamos utilizar? Qual vaso maravilhoso nós vamos utilizar? O que vocês acham? Qual vaso maravilhoso nós podemos utilizar nesse paciente que tem indecisão, que tem frustração e que essa indecisão e essa frustração paralisa ela? E aí? Qual vaso maravilhoso nós vamos utilizar? Ó, pergunta que chegou aqui, ó. Professor, paciente sempre foi indeciso, retirou a vesícula biliar agora. Ela vai ficar mais indecisa? Sim. Sim. Tá? É uma tendência. Tá? Por isso que nós temos, tirou a vesícula, mas não tirou o meridiano. Então nós podemos atuar na vesícula. Vou falar de pontos e vou falar de um fitoterápico que eu gosto muito. Tá? Então qual vaso maravilhoso que nós vamos utilizar? Nós precisamos utilizar o VB41TA5. Por quê? Porque esse paciente tem calor no fogo e calor na madeira. Ah, professor, posso associar ele com o BP4 com o CS6 para trabalhar as emoções? Pode. Mas o primário vai ser o VB41TA5. Certo? Nós precisamos de um ponto para circular a energia, por quê? Porque está estagnado, então F3. Nós precisamos de um ponto para retirar calor do elemento madeira, F8. Nós precisamos de um ponto para dar a ação, né? Melhorar os rins, R3. Nós precisamos de um ponto para tirar a estagnação da terra, BP6. Tá? Nós precisamos de um ponto para melhorar a indecisão, VB40. Ah, professor, isso aqui é protocolo fechado? Não, isso aqui são sugestões de pontos dentro desse caso clínico e dessa fisiologia energética, tá? Muita coisa pode mudar nesse processo aí e nesse meio tempo, usar outros pontos, tá? Inclusive, você poderia usar aqui muito bem o ponto bexiga 20 para trabalhar as questões do elemento madeira. 20 é do baço. 18. Bexiga 18. Do fígado. Bexiga 47 para trabalhar a parte emocional da madeira. Certo? Sim ou não? VB14 para melhorar a decisão e melhorar a interação com o lóbulo pré-frontal, que coordena planejamento, que melhora a decisão. Tá? Então,
VB24, ou VB14, desculpa. VB14. Show? Para melhorar a indecisão também, nós podemos utilizar o quê? Alcachofra. Alcachofra 300 miligramas pela manhã auxilia a vesícula biliar na melhora da decisão. Então você pode usar até a alcachofra associado. Beleza? Então, para aquela paciente lá que tirou a vesícula biliar, que já era indecisa e que possivelmente pode ficar ainda mais indecisa, existem até pesquisas que mostram isso, né? O paciente, depois que retira a vesícula biliar, ele fica ainda mais indeciso. Você pode usar alcachofra 300 miligramas pela manhã. Alcachofra 300 miligramas pela manhã. Mais pontos como vesícula biliar 40 e vesícula biliar 14 para melhorar a decisão. Pode associar o Intan junto? Pode, porque atua no lóbulo pré-frontal. Perfeito? Fez sentido aí para vocês? Ó, quem ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no Telegram, se inscreva lá, é por lá que eu mando conteúdos diários sobre medicina tradicional chinesa. Tá? E lá que eu respondo a maior parte das dúvidas dos alunos. Você pode mandar sua pergunta lá que eu respondo com o maior prazer do mundo. Show? Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o nosso caso clínico de hoje? Esse foi para estourar os miolos, né? Dar curto-circuito no tic-teco. A alcachofra é melhor, tá? Pela manhã em jejum. É melhor. Beleza? Mais um caso clínico aí para sair fumaça, explodir a mente. Foi incrível, eu gostei. E vocês, gostaram? Valeu a pena aí assistir mais uma live de caso clínico? Show de bola, vocês são incríveis. É por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo. Ó, voltei com energia total. Pessoal, então, quem ainda não entrou no canal do Acupunturista, entre, o link está na bio, tá? Do Instagram aí, na descrição do vídeo, sempre eu deixo lá também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar. Hoje, então, quinta-feira, né, nós encerramos nossa semana com esse caso clínico. Terça-feira que vem, novo caso clínico, nova discussão. Se preparem que vem coisa boa por aí. No mais, qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia, um excelente final de semana. Aproveitem, estudem, porque vocês vão fazer a diferença na vida dos pacientes de vocês, certo? Veio de encomenda para mim, vou atender uma pessoa hoje indecisa e insegura, serviu para me dar ideias. Que maravilha, Elizabeth! Maravilha, tá vendo que as coisas não acontecem por acaso, né? As coisas nunca acontecem por acaso. Ó, sempre contribuição monstro, que maravilha. Vocês são parte da minha história, é por isso que eu apareço aqui frequente para estar com vocês, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia. Vou subir ela para o YouTube também. Se você ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, no Telegram, faça isso porque vale a pena. Um grande abraço, um excelente dia para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre no canal do Acupunturista no Telegram. Abraços!